Você já sentiu que chegou no fim de uma estrada? Como se tudo que você construiu até aqui tivesse perdido o sentido e o pior. Agora você precisa começar de novo. Um novo emprego, uma nova cidade, uma nova fase da vida. Só que o medo trava, a incerteza paralisa. E o que vem à cabeça é sempre a mesma pergunta: e se der errado de novo? Musashi, o maior guerreiro que o Japão já viu, passou por muitos começos. E sabe o que ele descobriu? Que o verdadeiro guerreiro não é o que nunca falha, mas o que continua mesmo com o coração tremendo. Recomeçar é uma batalha silenciosa, e você vai vencê-la não com coragem plena, mas com ação constante. Se você sente que está perdido, esse vídeo é para você. Aqui vamos usar os ensinamentos de Musashi para te guiar nessa nova fase, mesmo que você ainda esteja com medo. Se essa mensagem fez sentido para você, deixa o like e se inscreve no canal. Isso me ajuda muito a continuar esse trabalho. Musashi dizia que o guerreiro precisa conhecer seus inimigos, mas antes de tudo, precisa conhecer a si mesmo. E o medo é um dos primeiros sinais do que está dentro da gente. O erro de muitos é acreditar que sentir medo significa fraqueza. Mas, na verdade, o medo é só um alerta. Ele mostra o que importa, o que está em jogo, o que ainda não foi enfrentado. Pensa no momento em que você sente que precisa mudar de vida. Seu corpo começa a reagir, sua mente dispara pensamentos negativos, e tudo dentro de você parece querer te proteger. Só que essa proteção, na maioria das vezes, é uma prisão. O medo tenta te manter onde está seguro, mesmo que isso signifique continuar infeliz. Musashi não esperava o medo passar. Ele caminhava com ele. E é exatamente isso que você precisa entender. O medo não vai sumir. Ele vai com você, mas não precisa dirigir a sua vida. É como uma sombra, sempre presente, mas nunca no controle. Você não está travado porque é fraco. Você está travado porque ainda acredita que o medo precisa desaparecer para agir. O primeiro passo do recomeço é aceitar que o medo vem junto. E mesmo assim, levantar. Um dos maiores enganos que fazem as pessoas pararem no meio do caminho é a ideia de que só se pode recomeçar quando tudo estiver pronto, quando a mente estiver calma, quando o dinheiro estiver certo, quando a coragem aparecer. Mas Musashi já dizia que o campo de batalha nunca espera pela sua preparação. Você entra em guerra com o que tem. Quantas oportunidades você já perdeu esperando o momento ideal? Quantas vezes você disse: semana que vem eu começo. Só que essa semana nunca chegou, e talvez nunca chegue, porque a vida real não é como nos filmes. O clima perfeito nunca vem. A dor vai continuar existindo, a insegurança vai bater, as dúvidas vão gritar. E mesmo assim é preciso agir. Musashi começou suas batalhas jovem, muitas vezes sem nem saber se sobreviveria. Mas ele entendeu uma coisa: começar é mais importante que estar pronto, porque é o movimento que gera força. Não espere confiança. Para agir, haja para conquistar confiança. Você pode estar tremendo, inseguro, cheio de perguntas sem resposta, mas isso não te desqualifica. Pelo contrário, te humaniza. O que diferencia quem vence e quem desiste é que os que vencem agem, mesmo com medo, mesmo sem saber o que vai acontecer. Musashi viveu uma vida de constante movimento. Ele não se prendia a lugares, pessoas ou até mesmo a estilos de luta. Para ele, tudo que gerava apego excessivo era uma forma de fraqueza. E isso vale para qualquer recomeço. Sabe por quê? Porque, enquanto você estiver agarrado ao que passou, não vai ter espaço para construir o novo. É difícil aceitar que certas fases acabaram, relacionamentos que não voltam, empregos que não fazem mais sentido, sonhos que precisam mudar de forma. Mas o recomeço exige que você solte a bagagem. Não dá para atravessar uma ponte carregando o peso de tudo que te feriu. É pesado demais. E às vezes, é isso que te faz parar.
O desapego não é esquecer. É honrar o que foi, aprender com a dor e seguir. Recomeçar é dizer: eu aceito que aquilo acabou, e mesmo com medo eu vou criar algo novo. Isso é força, isso é coragem. E isso é raro. Musashi largou tudo, até o nome de família, para seguir seu próprio caminho. Porque ele sabia, enquanto estivesse preso ao passado, nunca seria verdadeiramente livre. Você não precisa apagar sua história, mas precisa parar de viver nela. Solte o que te segura, ou vai continuar andando em círculos achando que está progredindo. Quando a gente recomeça, vem aquela ansiedade por resultados. Queremos ver mudança rápido. Queremos sentir que valeu a pena. Mas Musashi sabia que a velocidade não significa vitória. O que realmente importa é a direção. É estar andando para o lugar certo, mesmo que devagar. Talvez você esteja comparando sua jornada com a dos outros, vendo gente que deu certo antes de você. Isso machuca, dá uma sensação de atraso, de fracasso, mas é uma ilusão. Cada um tem seu tempo, sua estrada, suas batalhas. E o caminho do guerreiro não é medido por metas, e sim por constância. Musashi treinava todos os dias, mesmo depois de se tornar o maior espadachim do Japão, porque ele entendia que o verdadeiro progresso não é explosivo, é silencioso, é no detalhe. É no repetir o básico até dominar o essencial. No recomeço, a pressa é inimiga da precisão. Você não precisa mudar sua vida em uma semana. Só precisa se mover na direção certa hoje, e amanhã, e depois. Mesmo que pareça pouco, siga, porque quem não para, mesmo devagar, uma hora chega. E chega mais forte que quem tentou correr sem saber para onde ia. Uma das maiores ilusões de quem está recomeçando é achar que em algum momento tudo vai fazer sentido, que a dúvida vai sumir e o caminho vai ficar claro como o dia. Mas a verdade é outra. Musashi dizia que clareza não é o ponto de partida, é o resultado da ação. Ou seja, só quem continua andando começa a enxergar com mais nitidez. A dúvida é inevitável. Vai aparecer todo dia. Será que escolhi certo? E se eu estiver desperdiçando meu tempo? E se isso for só mais um erro? Esses pensamentos fazem parte do processo. Mas o que você precisa entender é que dúvida não é sinal para parar. É sinal de que você está no limite do crescimento. Musashi não entrava em luta esperando garantia de vitória. Ele entrava preparado para aprender. E é isso que o recomeço exige. Menos expectativa de certeza, mais disposição para caminhar mesmo sem ter todas as respostas. A dúvida vai andar com você, mas não precisa ditar o ritmo. O segredo está em continuar, mesmo sem confiança absoluta. Porque quanto mais você age, mais a dúvida diminui. E quando você olha para trás, percebe que aquilo que parecia confuso agora faz todo sentido. Muita gente acredita que, para recomeçar, precisa fazer algo enorme. Mudar de país, largar tudo, começar um negócio milionário, virar outra pessoa do dia para a noite. Mas Musashi nos mostra o contrário. Ele treinava com pequenos movimentos, repetidos com disciplina. Porque ele sabia que os grandes resultados são consequência dos pequenos passos bem feitos. O problema é que a gente quer sentir que está fazendo algo importante, que vai impressionar, que vai ser reconhecido. Mas a verdade é que os recomeços mais poderosos são silenciosos. São decisões internas que ninguém vê. É acordar cedo mesmo sem vontade. É recusar um velho hábito que te puxa para trás. É fazer o básico, bem feito, todos os dias. Não precisa de um anúncio. Não precisa de aplauso. Precisa de constância. Recomeçar não é sobre impacto imediato. É sobre direção firme. Musashi passava horas em silêncio, sozinho, treinando, com a espada e com a mente. Porque ele sabia que o que define um guerreiro não é o espetáculo. É a base. Você não precisa mudar o mundo hoje. Só precisa mudar a si mesmo um pouco todos os dias. E isso já é mais do que suficiente. Recomeçar dói.
Dói deixar o que era confortável. Dói olhar para o espelho e admitir que muita coisa precisa mudar. E o mais cruel é que essa dor vem quando você já está fragilizado. É como se a vida jogasse tudo de uma vez. A perda, o medo, a dúvida e ainda por cima a responsabilidade de reagir. Musashi entendia bem essa dor. Ele perdeu mestres, viveu na solidão, enfrentou batalhas que poderiam ser sua última. Mas ele não tentava fugir da dor. Ele encarava, porque sabia que o sofrimento é um processo de lapidação. Como uma espada sendo forjada. Primeiro vem o fogo, depois os golpes, depois o resfriamento. E só então a lâmina está pronta. O erro está em acreditar que a dor é um sinal de que algo deu errado. Quando, na verdade, muitas vezes é o oposto. A dor mostra que algo está nascendo. Que uma versão antiga sua está sendo deixada para trás e uma nova está sendo construída. Não lute para evitar a dor. Lute para não ser dominado por ela. Respire fundo, segure firme e siga. Porque se você suportar essa fase, o que vem depois é força, é clareza, é poder. Um dos maiores pesos no recomeço é a preocupação com o que os outros vão pensar. Será que vão rir de mim? E se acharem que sou fraco por ter fracassado? E se não acreditarem em mim dessa vez? Esse tipo de pensamento enfraquece mais do que o fracasso em si, porque você começa a viver para os olhos dos outros e esquece da sua própria visão. Musashi não buscava aplausos. Ele evitava fama, evitava multidões, evitava qualquer coisa que o tirasse do foco, porque ele sabia que quanto mais você depende da validação externa, mais frágil você se torna por dentro. E um guerreiro precisa ser sólido por dentro, mesmo quando o mundo todo duvida dele. No seu recomeço, muita gente vai duvidar. Vão questionar suas escolhas, vão rir das suas tentativas, vão torcer para você desistir. E você precisa aceitar isso, porque o seu caminho não precisa ser compreendido por ninguém, só vivido por você. Você não precisa da aprovação de ninguém. Precisa de compromisso com sua própria verdade. Enquanto você seguir tentando agradar todo mundo, nunca vai viver de verdade. Mas quando começa a andar com convicção, o respeito vem. E mais importante que o respeito dos outros, é o respeito que você conquista por si mesmo. Musashi travou mais de 60 duelos e nunca foi derrotado. Mas isso não quer dizer que ele nunca caiu. O segredo estava em sempre levantar. E isso serve para a sua vida também. O recomeço não vai ser perfeito. Você vai errar, vai tropeçar, vai pensar em desistir, vai sentir que está andando para trás. Mas se continuar de pé, já está vencendo mais do que imagina. A sociedade vende uma ideia de sucesso como algo limpo, rápido, direto. Só que os caminhos reais são tortuosos, confusos e solitários. Você pode até cair 10 vezes, o que importa é levantar 11. Musashi dizia, perder é uma questão de escolha, não de acaso. Porque quem não desiste, uma hora vence. Você vai passar por dias em que nada parece funcionar, em que tudo desmotiva, em que ninguém te entende. E é exatamente aí que você precisa lembrar que perseverar é mais raro do que ter talento. Musashi se tornou uma lenda não só porque era bom com a espada, mas porque jamais recuou daquilo que acreditava. Levantar quando tudo está fácil é simples. Levantar quando tudo dói, isso sim é grandeza. E talvez a sua maior vitória nesse recomeço seja simplesmente essa: não desistir de si mesmo. Musashi dizia que hesitar no campo de batalha era a diferença entre viver e morrer. Claro, a sua vida hoje não é uma luta de espadas, mas a lógica é a mesma. Cada vez que você hesita, adia, paralisa, está deixando a vida passar. E a verdade é dura. O mundo não vai parar para te esperar se curar, se organizar ou se sentir confiante. Você pode usar isso como desculpa ou como motivação. Porque enquanto você pensa, alguém age. Enquanto você sofre, alguém se fortalece. E enquanto você espera se sentir pronto, o tempo continua andando. Musashi agia rápido, mas não por impulso, por decisão.
Ele entendia que ficar parado era mais perigoso do que errar, porque o erro ensina, a paralisia consome. No seu recomeço, você não vai ter todas as respostas, mas precisa tomar decisões, pequenas que sejam: ir dormir mais cedo, voltar a treinar, pedir ajuda, começar aquele projeto. Não importa. O que importa é romper a inércia. A vida é agora. Não é no mês que vem. Não é quando você tiver dinheiro, ou coragem, ou apoio. É hoje. Mesmo com medo, mesmo doendo, mesmo sozinho. Se você entendeu isso, já deu o primeiro passo. Agora só precisa continuar andando. Chegamos ao fim desse vídeo, mas talvez para você seja o começo de algo. Talvez você esteja mesmo cansado, exausto de tentativas, cheio de marcas que ninguém vê. Talvez tenha ouvido tantas vezes que não ia dar certo, que começou a acreditar. Mas aqui vai a verdade mais crua e libertadora. Você pode recomeçar quantas vezes forem necessárias. E isso não é fraqueza, é coragem. Musashi viveu como um andarilho. Cada passo era uma decisão, cada dia um campo de batalha. Ele não esperava a vida ser gentil, ele se tornava mais forte. E essa força está em você também, mesmo que hoje ela pareça escondida. O recomeço não é bonito, não é fácil, e muitas vezes não é compreendido, mas ele é necessário. Porque o que te trouxe até aqui não precisa te levar para o resto da vida. Há um mundo inteiro esperando sua nova versão, a que levanta mesmo quebrada, a que segue mesmo com medo, a que silencia o passado para construir um futuro com as próprias mãos. Se esse vídeo te tocou, deixa um comentário com a palavra recomeço. Quero saber quem chegou até aqui. E se você acredita que alguém precisa ouvir isso, compartilha. Tem muita gente travada esperando exatamente essa mensagem para dar o primeiro passo.